Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar brevemente sobre o aperto de mão entre o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O que aconteceu naquele aperto de mão? A gente consegue ver ali sinais de desconforto, a gente consegue ver algum sinal de tentativa de dominação naquele aperto de mão, o que o comportamento não verbal pode nos indicar naquele breve momento ali. Antes de falar sobre isso, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, gosta de entender sobre comunicação não verbal, entender mais sobre as pessoas ao seu redor, já clica aqui no botãozinho e inscreva-se no canal Metaforando, tá certo? Vem participar aqui da maior comunidade, do maior canal de linguagem corporal do mundo e também curte e compartilha esse vídeo que me ajuda pra caramba. Dito isso, vamos entender o que tá acontecendo aí. Acontece que recentemente o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se cumprimentaram e trocaram um rápido aperto de mãos. Isso aconteceu na última quinta-feira, 19 de maio. O fato em questão ocorreu na posse de ministros da Justiça do Trabalho lá em Brasília. E aí, para você ter um pouco de noção de contexto, por que esse fato minimamente chama a atenção? O que a gente pode deixar mais claro é que entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aparentemente não existem boas relações, pelo menos publicamente, é o que ficou evidenciado principalmente nos últimos anos durante o governo aí do Jair Bolsonaro. Para dar um pouquinho mais de contexto, na semana em que o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro se cumprimentaram, já tinha rolado uma outra coisa negativa entre os dois, que foi o quê? O presidente Bolsonaro apresentou na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na visão do presidente Bolsonaro, o Alexandre de Moraes teria ali cometido o suposto crime de abuso de poder. Isso inclusive já foi negado pelo ministro Dias Toffoli, também do STF. E essas são algumas informações contextuais. Antes de eu fazer meus primeiros comentários sobre o vídeo, sobre o aperto de mão, sobre o trecho onde o Alexandre de Moraes também é aplaudido, enfim, vale a pena lembrar. Esse é um vídeo sobre linguagem corporal, sobre comportamento não verbal. Não é um vídeo de política. Nós estamos aqui para fomentar a discussão política, para falar quem é digno, quem não é, o que está certo e o que está errado. Esse é um vídeo para falar de ações não verbais. Se você não tem capacidade intelectual para pensar de forma não polarizada, você pode assistir outro vídeo em outro canal. Se você consegue entender que esse vídeo fala sobre linguagem corporal, não sobre política, fica até o fim do vídeo, vai ser muito bacana. Tá certo? Então vamos para análise. Será que a gente consegue ver nesse breve momento onde eles apertam as mãos ali, sinais positivos, sinais negativos, sinais de desconforto? Vamos dar uma olhada no que aconteceu nesse mesmo dia, nessa mesma cerimônia, quando o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido e homenageado e o Bolsonaro teve uma reação ali minimamente chamativa. Vamos prestar atenção. Do DST e do CSJT agradece também a honrosa presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Ok, a gente consegue ver já de cara, o Bolsonaro ignora o comportamento de aplauso, a gente vê as pessoas em volta desempenhando o ato de aplaudir, de homenagear o Alexandre de Moraes. Vê que esse é um ato expresso, na verdade, por todos ali, o Alexandre de Moraes agradece. A gente volta aqui, interessante, na hora que é falado, né, do Alexandre de Moraes o nome dele, e na hora que todo mundo começa a aplaudir, vamos ver a reação na face do Bolsonaro. A gente consegue ver que o Bolsonaro está direcionando o olhar para algum lugar. Não sei se o Alexandre de Moraes está posicionado na relação onde o Bolsonaro está olhando, mas o que a gente consegue ver é que os olhos, né, apesar da pálpebra superior estar um pouco sim acentuada, né, tá um pouco arregalada, a gente consegue observar tensão na pálpebra inferior e os lábios estão comprimidos, o que apresenta pra gente um comportamento facial de raiva. Logo em seguida ele vira a cabeça pro lado oposto. Poderia ser também, mais uma vez, um outro sinal para indicar, né, o fato dele estar ignorando o Alexandre de Moraes. Eu olho para algo com um olhar de raiva, né, com um comportamento facial de raiva, e depois eu ignoro aquele algo. Esses sinais mostram para a gente o que já foi reforçado em outras notícias, de que não há
aparentemente um laço emocional positivo entre o Bolsonaro e entre o Alexandre de Moraes. E dos aplausos é isso que a gente pode falar, tá certo? Vamos pro momento então onde tá ali, o Bolsonaro tá cumprimentando todas as pessoas, ele acaba indo pro lado onde o Alexandre de Moraes estaria sentado e ele acaba então cumprimentando o Alexandre de Moraes. Vamos ver como que isso acontece. A primeira coisa que a gente tem que ver é que um aperto de mão é bem rápido. Comparado com as outras pessoas que o Bolsonaro cruza no meio do caminho, ele leva um pouco mais de tempo, tá certo? Para conversar com aquelas pessoas, para homenageá-las. Com o Alexandre de Moraes é um toque bem rápido e já sai fora, já sai de perto. Quando a gente fala sobre o uso de tempo, o tempo que você despende com as pessoas, isso reflete muito a sua atenção e o seu interesse. Basicamente, quando você tem um pouco mais de afinidade, um pouco mais de afeto, você não liga, você não vê problema em passar mais tempo com aquela pessoa. Quando você não tem muito afeto, ou até mesmo não gosta da pessoa, você quer literalmente vazar dali, passar o menos tempo com a pessoa possível. E todos os sinais que a gente está falando você pode observar no seu dia a dia, tá? Não precisa ser um ministro, um presidente. Esses sinais se repetem, seja numa universidade, no seu trabalho. Você consegue inclusive entender ali níveis de afetividade, observando os sinais não verbais das pessoas. Vamos voltar e vamos ver de novo a cena. Percebam quando ele sai do abraço, né, com essa primeira pessoa, a gente ainda consegue ver o sorriso no canto do rosto do Bolsonaro. Ele abraça a próxima pessoa. E o sorriso ainda está se desfazendo. Porém, quando ele chega na direção do Alexandre de Moraes, a gente já não vê mais sorriso nenhum na face do Bolsonaro. A gente não vê o sorriso durante o cumprimento do Bolsonaro. E quando ele sai, a gente também não vê sorriso, quando ele está se desfazendo do abraço. Pelo contrário, o que a gente está vendo é o lábio inferior pressionando o lábio superior, um apertando o outro, o que é um sinal muito comum de tentativa de autocontrole emocional, mas também é um comportamento facial que pode ocorrer na emoção de raiva. Mas o juiz gostou, hein? O juiz ficou felizão ali. O sorriso dele tá bem genuíno. Uma curiosidade, você sabia que existe um módulo inteiro apenas sobre aperto de mão, como fazer um aperto de mão de superioridade, como fazer um aperto de mão tranquilo, como não transmitir uma informação de insegurança no meu curso ALC, Análise de Linguagem Corporal? Nesse curso, aliás, eu te dou as bases para poder realizar análises no seu dia a dia, ter uma comunicação muito melhor e interpretar melhor as pessoas ao seu redor. E para quem tá vendo esse vídeo exclusivamente, vai rolar uma mega condição especial. Ficou curioso, quer saber como funciona? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu te informo tudo lá do outro lado. Te vejo por lá e vem estudar comigo. Bom, aqui é interessante você ver o seguinte, né? O Bolsonaro faz um sinal com a mão, talvez indicando para o Alexandre de Moraes levantar. Ou seja, a gente tem um sinal de comando, né? O Bolsonaro ele tá se aproximando, ele já deu um sinal de comando. E um sinal de comando sim, né? Ainda mais se ele for verbalizado, acompanhado com um gesto ilustrador. Levanta aí, cara. Vai, vem, cumprimenta aqui. Vai, levanta aí. Ele pode sim ser associado momentaneamente a um sinal de superioridade. Isso não fala nada sobre a personalidade da pessoa, sobre a história de vida dela. É um mero sinal ali, muitas vezes utilizado para sinalizar que você se entende ali, ou se interpreta, ou enfim, contextualmente dizendo, né? Apesar de qualquer coisa, ele é o presidente da República. Então, serve para sinalizar níveis hierárquicos, né? Quando você faz um sinal de comando ou usa um tom imperativo. Então sim, isso é um sinal de superioridade, né? Mandar outra pessoa levantar. E em contextos onde alguém tenta dominar outra pessoa, podem ocorrer sinais de superioridade. Na verdade, eles vão ocorrer na maioria das vezes, tá certo? Vamos continuar vendo a situação aqui. Bom, primeira coisa, observem aí a proxêmica, né? Façam uma proxêmica comparativa do cumprimento do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro com as outras pessoas que o Bolsonaro cumprimentou. Ele chegou bem próximo, né? O Bolsonaro colocou, às vezes, até o tórax bem próximo do tórax das outras pessoas e aqui a gente tem um braço de distância, né? Então a proxêmica, que é a disciplina pesquisada, principalmente desenvolvida pelo Edward T. Hall, vai falar sobre como a gente utiliza a distância entre nós e outra pessoa para comunicar um tipo de afeto. Pessoas que não se sentem muito próximas afetivamente dizendo, tendem a ficar um pouco mais longe fisicamente. Quando você compara aqui nesse momento, o Bolsonaro abraçou as outras pessoas de perto, né? Então ele talvez teria sentimentos neutro para positivos, porém com o Alexandre de Moraes ele não abraça tão perto, ele não chega a encostar o peito com o peito, ou seja, uma proxêmica um pouco maior, um nível de afetividade um pouco menor. Mais eu gosto da pessoa, mais perto eu chego dela, quanto menos eu gosto, mais eu me afasto. O que a gente pode ver também é a posição da mão do Bolsonaro, tá certo? Ele tá indo com a mão aberta. Quando a gente fala da gestualidade, a forma que você faz o gesto, né? Seja, por exemplo, na tasêsica, a ciência que estuda o toque, se você faz um gesto com a mão aberta, com a mão tensionada, com a mão relaxada, com as costas da mão, isso vai passar um tipo de informação diferente. Ele vai pegar o braço do Alexandre de Moraes com a mão aberta, assim como se estivesse fazendo um sinal de pare, como se fosse um empurrão mesmo. Olha, eu vou te cumprimentar, mas o sinal é de pare. É bem diferente da forma que ele cumprimenta as outras pessoas antes de chegar no Alexandre de Moraes, que é a mão em concha, né, pegando por trás.
do Alexandre de Moraes é pela frente, como se fosse uma alusão ao sinal de pare mesmo. Em contrapartida, o Alexandre de Moraes pinça, a gente chama esse gesto de pinça, né? Ele pinça o cotovelo do Bolsonaro com um gesto ali com bastante tensão muscular. A tensão muscular, inclusive, fica evidente no terno dos dois, né? Cada um tá ali pegando com tensão muscular no outro. Tensão muscular, conforme é descrito no protocolo SCANS, ali o sinalizador é o B4, o PIN da tensão muscular é o B4, ele mostra que pode ocorrer em sinais de estresse, ansiedade e até mesmo medo. Então sim, quando você tem contato com estímulo estressante ou com uma pessoa que te estressa, é muito comum que você tenha reações de tensionamento muscular. Uma outra coisa interessante é o direcionamento do olhar. Perceba que o Bolsonaro sustenta o olhar na altura ali do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes olha um pouco mais para baixo e não olha, por muito tempo ele não mantém o olhar sustentado na altura do olhar do Bolsonaro. E logo em seguida, o Bolsonaro faz um 5 a cabeça, o Alexandre de Moraes abaixa a cabeça ainda mais do que o Bolsonaro. Aqui seria o que a gente pode chamar de uma espécie de reconhecimento hierárquico e submissão, não verbal, né? A gente está falando da submissão não verbal. Eu olho, reconheço aqui seja por uma questão contextual, seja por alguma questão pessoal, eu reconheço uma diferença hierárquica entre eu e você, e aí pode ser para não causar nenhum tipo de tumulto, pode ser em respeito, enfim, a motivação a gente não consegue saber pela linguagem corporal, obviamente, seja qual for a motivação, a pessoa reconhece e exibe uma linguagem corporal de submissão. Nesse momento o que a gente consegue ver é isso. O Alexandre de Moraes abaixa mais a cabeça em relação ao Bolsonaro, o que seria pra gente uma linguagem corporal de submissão do Alexandre de Moraes para com o Bolsonaro. E é basicamente isso que a gente pode observar nesse breve momento, nesse breve encontro aqui do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. A gente não vê comportamento emocional positivo em nenhum momento aqui, né? Não verbalmente dizendo, nós não temos uma expressão de felicidade genuína, uma proxêmica íntima, uma tacésica neutra, uma tacésica positiva. Nós vemos sinais potenciais de desconforto, incômodo e uma espécie de disputa de superioridade que aparentemente, pela linguagem não verbal, o Alexandre de Moraes acaba cedendo no final. Mas o que a gente pode falar de maneira pontual é isso. Bom, pessoal, foram esses comentários. Como eu falei, esse não é um vídeo para falar de política, tá certo? Foi para falar apenas de um aperto de mão, de sinais não verbais que você vai poder observar no seu dia a dia, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Vale a pena ficar atento nesses sinais e nessas possíveis interpretações que você pode ter no seu dia a dia também. Se você gostou, se você não gostou, já deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião sobre esse vídeo. Deixe recomendações também, o que você gostaria de ver sendo analisado aqui nesse canal. Não deixe também de checar essas duas recomendações que eu separei para você, curtir e compartilhar o vídeo. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu!